No 10, glória a Deus. Nós já começamos esse estudo, irmãos, alguma sexta-feira, já falamos sobre alguns pontos, e nós estamos no segundo tópico, por que Jesus morreu na cruz. Falamos no primeiro ponto, Jesus morreu na cruz para que pudéssemos viver por meio dele. E na sexta-feira passada nós falamos sobre Jesus morreu na cruz para que pudéssemos viver para Ele. E hoje nós vamos estar falando sobre que Jesus morreu na cruz para que pudéssemos viver com Ele. Diz-nos assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém? Podeis assentar, por gentileza. Queridos, Paulo, nesse texto, ele estava escrevendo sobre o céu, o lar glorioso de cada filho de Deus. Pois um dos propósitos da morte de Jesus Cristo foi para que pudéssemos viver eternamente com Ele. O brilhante matemático filósofo Alfred North disse certa vez a um amigo seu assim: quanto à teologia cristã, pode imaginar algo mais tremendamente idiota do que a ideia, cristã do céu? Mas nós cristãos, irmãos, inclusive muitos teólogos inteligentes, eles não consideramos o céu descrito na Bíblia como tremendamente idiota. Se o doutor Alfred ele tivesse conhecido a Bíblia tão bem quanto conhecia também Platão, Aristóteles, ele provavelmente não teria feito essa afirmação, porque isto é uma afirmação de quem não conhece a Bíblia. O céu ele sempre foi real para Jesus. Se nós lermos em Hebreus no capítulo 12, versículo de número 2, nós vamos ver que o escritor ele diz ali assim: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Foi a sua visão do céu que o sustentou quando a caminhada se tornou árida. Séculos antes, a garantia também do céu encorajou Abraão, encorajou a Isaac, encorajou a Jacó. Mas eles mantiveram, diz a Bíblia, os olhos fixos na cidade e país que Deus estava preparando para eles. Você vai ver isso lá em Hebreus, no capítulo de número 11, 13, 16. Surge-nos então uma pergunta, irmãos. Ao compreender a brevidade da vida e a finalidade da morte, será tremendamente idiota desejar saber para onde você vai ir quando morrer? Jesus sabia para onde ele estava indo depois da sua morte na cruz. Ele mesmo disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai. Paulo ele sabia também para onde ele estava indo na hora da sua morte, porque nos diz a Bíblia, lá em Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está-me reservada, não somente a mim, mas todos quanto
amam a sua vida. Da mesma forma, irmãos, você que confia em Jesus como seu Salvador, pode então ter certeza para onde você vai. Para os crentes fiéis que andam no temor do Senhor, pode ter certeza sim para onde você vai. Os cristãos, eles foram uma certa vez, em uma época, acusados de ser tão celestiais que não servem para fazer qualquer bem terreno. E talvez isso se aplique para alguns. Mas o escritor C.S. Lewis, em um dos seus livros intitulados Como Ser um Cristão, ele escreveu: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que fizeram mais para o mundo atual foram exatamente os que buscaram mais o mundo futuro. Desde que os cristãos deixaram de pensar tanto no mundo vindouro, é que se tornaram tão ineficazes neste. Então veja só, irmão, saber que estamos indo para o céu deve fazer uma diferença em nosso estilo de vida hoje. Eu vou repetir. Saber que nós estamos indo para o céu deve fazer uma diferença em nosso estilo de vida hoje. Algumas vezes, eu já mencionei aqui nos cultos de ensino, e repito, na minha concepção, não que isso seja bíblico, mas na minha concepção, na minha maneira de ver, Jesus pregando na terra, no seu ministério terreno, dá-nos a ideia de que Jesus não tinha intenção de implantar uma religião. Dá-nos a ideia de que Jesus queria implantar um estilo de vida. Porque quando nós, irmãos, fazemos desse evangelho uma religião, uma questão de religiosidade, tende-se a você a mudar. Tende-se a pessoa a querer mudar com o tempo. E um estilo de vida não. Bom, se eu sou crente, porque eu sou crente e acredito em Jesus realmente, independente de qualquer religiosidade, onde eu estiver, eu vou implantar o meu estilo de vida. Eu sou crente aqui, sou crente ali, sou crente acolá, porque é o meu estilo de viver. Para onde eu for, eu serei um crente imutável. Então a esperança, irmãos, do céu para o cristão, ele repousa sobre 3 pilares inabaláveis. A esperança do céu para o cristão repousa sobre 3 pilares inabaláveis. O primeiro dos quais é a promessa feita por Jesus. O próprio Jesus disse assim em João 14, 2 e 3: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, disse ele, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então esta promessa, irmãos, é tão clara que não necessita de explicação. É o melhor remédio para um coração perturbado. E o segundo pilar é a oração feita por Jesus. No versículo 24 do capítulo 17 de João, ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Agora, irmãos, considerando-se que o Pai sempre atende às orações do Filho amado,
Jesus mesmo disse lá em João 11, né, quando ele foi fazer a oração para que Lázaro ali ressuscitasse, ele disse: eu sei que sempre tu me ouves. Então, considerando-se que o Pai sempre atende a oração do Filho amado, eu sei, irmãos, né? Ele diz que sempre tu me ouves. Nós podemos então ficar certos de que a mesma oração de Jesus, nesse versículo 24, ela está sendo respondida. Eu quero que onde eu esteja, aqueles que tu me deste estejam também comigo. Então aqui repousa, irmãos, a esperança do cristão. Isso nos garante que cada crente que morre vai na mesma hora para o céu, a fim de contemplar a glória do Senhor, seu Deus. E o terceiro pilar, irmãos, é o preço que Jesus pagou. Paulo consolou os crentes perturbados de Tessalônica, ainda jovens na fé, dizendo-lhes que, quer vivessem ou morressem, Jesus o levaria para o céu. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou. Quando os crentes morrem, irmãos, eles vão estar com Cristo. Estar ausente do corpo significa estar presente com o Senhor. Irmãos, isso é glorioso você pensar. Quando Paulo diz que quando você está ausente do corpo, você está presente com o Senhor, porque não há como você estar com Ele, a não ser pela fé, mas não há como você estar com Ele, ligado com Ele, intimamente, irmãos, com essa carne ainda. Nós cremos pela fé, mas quando nós abandonamos esse corpo, nós unimos para sempre com o Senhor. Aleluias! Se Jesus voltar, irmãos, enquanto ainda estivermos vivos, Ele irá então nos arrebatar para nos encontrarmos nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Nós queremos então, irmãos, nos concentrar nesse terceiro pilar, o preço que Jesus pagou, e descobrir, irmãos, a relação entre a cruz e o céu. Tá? As crianças, quando elas saem do seu habitat natural, elas ficam com saudade de casa. Mas os adultos, irmãos, quando saem do seu habitat natural, eles experimentam o tal do choque cultural. Se você já viajou em territórios desconhecidos, especialmente num país estrangeiro, pode ter lutado com um trauma emocional que surge às vezes quando se está fora do seu elemento. Mas considere, irmãos, o que significou para o Filho de Deus vir do céu para a terra, a fim de viver entre pecadores e depois morrer numa cruz. Isso é que é, irmãos, um choque cultural. Ele veio das harmonias do céu para as dissonâncias da terra. Ele veio da santidade e glória para o pecado e vergonha, tomando sobre si um corpo no qual experimentaria as provações normais da humanidade, como cansaço, fome, sede, sofrimento físico e emocional e eventualmente a morte. Aleluias! Isso não quer dizer, irmãos, que nos dias da sua encarnação Jesus não teve alegrias, porque teve. Embora ele fosse homem de dores, que sabe o que é padecer, como diz na Isaías, ele pôde dizer aos seus discípulos antes de ir para a cruz, olha o que ele disse em João 15:11: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa.
Então, durante o seu ministério, irmãos, porém, Jesus realmente soube o que era padecer, em especial durante seu julgamento e crucificação, porque ninguém sofreu tanto quanto o Filho de Deus. O inferno, irmãos, certamente se achava presente na cruz do Calvário, motivando a massa ignorante a zombar de Jesus e matá-lo. O Salmo de número 22, ele reflete isso quando o salmista expressa: muitos touros me cercaram, falando ele profeticamente sobre o Messias. No versículo 12 e 16 ele diz: fortes touros de vazão me rodeiam, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Paulo nos diz, irmãos, que os exércitos do inferno atacaram o Senhor enquanto ele pendia na cruz. Lá em Colossenses 2:15, Paulo vai nos dizer: despojando ele os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Os espectadores do Calvário, irmãos, não viram a batalha nem a vitória do Senhor Jesus, mas os exércitos do céu e do inferno observaram com interesse e preocupação e viram Jesus vencer na cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por mais terrível que fosse a cruz, por mais terrível que fosse a cruz, nós devemos lembrar que o céu estava ali, assim também como o inferno. Jesus se achava na cruz cumprindo a vontade do Pai, bebendo a taça que o Pai havia preparado para ele. Sempre que alguém estiver fazendo a vontade de Deus, esse lugar é um poço avançado do céu. Um pequeno grupo de discípulos, diz a Bíblia, se reuniu junto à cruz, o que significa que Deus se achava ali entre eles, pois o próprio Jesus havia dito em Mateus 18:20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali presente com eles. Então, cada declaração também feita por Jesus na cruz, irmãos, foi uma palavra do céu, cumprindo a profecia e dando encorajamento. Sua oração para o perdão do Pai, seu cuidado por Maria e especialmente sua promessa ao ladrão arrependido, quando ele diz: em verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso, foram evidências do que o céu estava muito perto da cruz. Quase no final da sua aprovação, Jesus foi esquecido pelo Pai e anunciou este fato em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Este, irmãos, foi o ponto mais alto da terrível escuridão que havia envolvido a cruz durante 3 horas. Mas logo depois disso, ele gritou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, provando, irmãos, que o Pai e o Filho estavam novamente juntos. Ele foi esquecido pelo Pai para que pudéssemos ser perdoados por Ele. Aleluias. Vou repetir. Ele foi esquecido pelo Pai para que pudéssemos ser perdoados por Deus. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. Aleluia. Ele carregou a nossa cruz para que nós não precisássemos carregar. Ele era o Isaac subindo ao Calvário com um feixe de lenha na mão. Assim como Isaac carregou o feixe de lenha, irmãos,
na sua mão, assim o Filho de Deus carregou também a cruz sobre os seus ombros, para que eu e você não precisasse carregar. É motivo de glorificarmos a Ele e adorarmos a Ele. Naquele dia terrível, irmãos, em que Jesus morreu na cruz, o céu ele não estava no templo judeu e nem na cidade de Jerusalém, porque Jesus já havia passado a sentença sobre a nação incrédula. O céu não estava, irmãos, na celebração da Páscoa judaica. Quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado pelos pecados do mundo, a Páscoa se tornou um ritual vazio, cujo significado real só se encontra no Jesus que os líderes religiosos haviam rejeitado. O amor e os propósitos do céu levaram Jesus à cruz e o mantiveram nela. Olha, irmãos, o que diz Hebreus 12:2, que foi o versículo que eu já li, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Agora, que alegria era essa? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Que alegria é esta? Era a alegria, irmãos, de voltar ao Pai e de ter restaurada a glória da qual se despojara na sua encarnação. João 17:5, ele vai dizer isso: glorifica o teu Filho junto a ti, com aquela alegria, com aquela glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Aleluias! Essa alegria, irmãos, inclui também compartilhar a sua glória conosco quando apresentar a noiva ao Pai. Lá em Judas 24, irmãos, ele diz isso, que vai chegar um tempo em que Jesus vai apresentar a sua noiva com alegria diante de Deus, o seu Pai. Então veja, irmãos, que ele espera ansioso esse dia em que ele vai apresentar a sua igreja, a sua noiva, diante da presença da sua glória, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso ele teve que suportar a cruz. A igreja, irmãos, então irá reinar para sempre com ele, para louvor da glória da sua graça. Irmãos, a religião que rejeita a cruz, ela é tanto impotente quanto ignorante. Pois o Cristo da cruz, irmãos, é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Só o Cristo da cruz pode nos levar a Deus. A religião respeitável que rejeita o sangue da cruz não pode compreender a mensagem da Bíblia e não tem poder para lidar com o pecado e com a natureza humana pecadora. A religião confortável que evita carregar a cruz e seguir a Jesus não passa de uma fachada religiosa que nada entende do verdadeiro discipulado. O céu estava na cruz, irmãos. Por quê? Porque o único caminho, irmãos, para ele é a cruz. O céu estava na cruz, porque o único caminho para você chegar até ele é pela cruz. Aleluia! Então o caminho de Deus foi aberto, não só pela vida ou exemplo de Jesus, nem sequer pelos ensinamentos de Jesus, mas o caminho de Deus foi aberto pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Olha o que diz o versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Melhor dizendo, irmãos, 1 Pedro 3:18. O versículo 19 e 10 de Hebreus diz:
Temos, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Pela religião? Pelo quê? Pela religiosidade? Pelo quê? Pelos nossos méritos? Pelo quê? Pelas nossas obras? Não! Diz, irmãos, então nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. É pelo sangue de Jesus, é pela cruz de Cristo, irmãos, que nós vamos chegar ao céu. O céu, ele estava na cruz, mas a cruz estava também no céu. Aleluias. Vou repetir para que você grave isso. O céu estava na cruz, mas a cruz também estava no céu. Não o madeiro literal, irmãos, onde Jesus morreu, é claro, mas a cruz se achava ali da mesma forma. Vamos começar com os ferimentos no corpo de Jesus. O corpo glorificado, irmãos, no qual ele ascendeu ao céu. Poetas e compositores de hinos gostam de usar a palavra cicatrizes, talvez porque seja mais fácil encontrar uma rima para ela. Mas as Escrituras, irmãos, não mencionam cicatrizes no corpo de Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando João viu o Cristo glorificado no céu, ele viu um cordeiro como tendo sido morto, e ele viu ferimentos. Quando o povo de Deus, irmãos, encontra-se com Jesus, ou se encontrar com Jesus, e receber seus corpos glorificados, esse será o fim de suas fraquezas, dores, deformações, doenças, decadência e morte. Mas quando o Senhor, irmãos, voltou à glória, ele escolheu levar consigo os ferimentos. Ferimentos gloriosos, é certo, porém mesmo assim ferimentos. As únicas obras do homem pecador no céu hoje são as feridas no corpo de Jesus. Mas elas falam de pecados perdoados. Mas elas falam de sacrifício aceito. Ao ministrar, irmãos, como sacerdote e advogado diante do trono de Deus, Jesus, irmãos, ele age como Cordeiro de Deus que foi morto. Quando Satanás acusa os santos, o Filho de Deus o silencia com as marcas dos pregos e a ferida da lança ao seu lado. Aleluias! Como diz o hino, irmãos, composto por Charles Wesley, irmão de John Wesley, ele diz assim nesse hino: ó profundezas da misericórdia, pode haver ainda misericórdia reservada para mim? Pode o meu Deus reter a sua ira contra mim, poupando o maior dos pecadores? De pé, por mim eu vejo o Salvador, estendendo as mãos dilaceradas. Deus é amor, eu sei, eu sinto Jesus chorar e continuar me amando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A cruz, irmãos, ela é vista no céu através das feridas do Salvador, mas ela é ouvida no céu mediante o louvor dos adoradores celestiais. Em Apocalipse capítulo 4, os exércitos celestiais, eles cantam sobre o Criador. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, o seu louvor é sobre o Redentor. Digno és de tomar o livro e abrires os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguns, irmãos, especialistas contemporâneos em igrejas, que dizem assim: se quiser atrair pessoas para os seus cultos,
evitem de usar hinos e mensagens sobre a cruz e sobre o sangue. Que absurdo! Que absurdo! Por quê, irmãos? Porque a geração moderna não entende esse tipo de ensinamento ou simbolismo. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se excluirmos a cruz, irmãos, e o sangue de Jesus, como poderemos pregar a mensagem do Evangelho? Se você pregar Cristo, tem de pregar a cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados. Se você não pregar um Cristo crucificado, não estará pregando o Evangelho. E como pregar, irmãos, apoiado na Bíblia, se não contar aos pecadores que Ele morreu segundo as Escrituras? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo que a cruz de Cristo, a mensagem do Calvário, está sumindo dos nossos púlpitos. As mensagens de antigamente, pastor Geraldo, elas eram formadas em 3 pilares. Quais eram, pastor? Me lembro muito bem, pregava-se sobre a cruz de Cristo. Várias mensagens, irmãos, elas eram baseadas no sacrifício de Jesus na cruz de Cristo. Outra mensagem que era pregada antigamente era sobre a volta de Jesus. Volta e meia em culto de ensino, em culto de domingo, nós estamos ouvindo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E a outra mensagem que era pregada era a santificação, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você ouve essas mensagens hoje? Estão sumindo. Nessa era moderna está sumindo. O que está aparecendo nos nossos púlpitos, irmãos, é um Deus que está dizendo para o mundo: venha como está e permaneça como está, porque tudo é normal. Eu sou amor. Pode fazer o que quiserem, porque eu vou perdoar sempre. É mensagens, irmãos, de prosperidade, mais isso, mais aquilo. Somos crentes para ganhar carro, servimos a Jesus para ganhar casa, servimos a Jesus para ser bem amado, sucedido aqui na terra. Mas eu prego Jesus para você ir morar no céu, irmãos. A esperança do crente tem que estar firmada nessa promessa: eu voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós sejais também. E existe uma renúncia para aqueles que querem chegar lá. Existe uma renúncia. Glória a Deus. Irmãos, desde que os exércitos dos céus estão louvando o Cordeiro que foi morto, por que os exércitos da terra têm que silenciar a sua morte? Se o próprio exército dos céus, anjos, serafins, estão louvando a sua morte no céu, por que nós, irmãos, que somos exército da terra, silenciar a sua morte na terra? A única maneira dos pecadores serem salvos é por meio do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz em Lucas 15, 7, 10, que os anjos dos céus se alegram por cada pecador que se arrepende. Então, irmãos, eu imagino que os anjos, eles devem chorar quando veem o povo de Deus se reunindo para adorar a Cristo, sem falar sobre o seu sangue, sem falar sobre a sua morte. Irmãos, vocês estão aí? Amém? O sumo sacerdote judeu, irmãos, ele só podia entrar no Santo dos Santos levando consigo o sangue do sacrifício.
Levítico lá em 16 você vai ver, ele só podia entrar no Santo dos Santos levando consigo o sangue do sacrifício. E nenhum pecador pode ser purificado e entrar na presença de Deus sem o sangue de Jesus Cristo. Durante toda a eternidade, irmão, Jesus Cristo, ele será louvado como o Cordeiro que foi morto. E por causa desse louvor, a cruz, ela ficará eternamente no céu. O próprio nome de Jesus, irmãos, é o Cordeiro. O próprio nome de Jesus, Cordeiro, ajuda a manter a cruz central no céu. Só no livro de Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro pelo menos 28 vezes. Quantas vezes? Você já pensou? Apocalipse 6,16 diz que a ira de Deus é a ira do Cordeiro. Apocalipse 7,14 diz que a purificação é pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 19, 7, 21 e 9 diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus quer ser conhecido por toda a eternidade como o Cordeiro de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou concluir. Eu quero que você preste atenção nessa conclusão. Jesus morreu, irmãos, para que pudéssemos viver por meio dele. Você lembra do primeiro ponto que eu falei? Quando nós iniciamos esse tópico, por que Jesus morreu na cruz? Eu falei do primeiro ponto. Jesus morreu para que pudéssemos viver por meio dele. Isso é salvação. Depois eu falei sobre o segundo ponto. Jesus morreu para que pudéssemos viver para ele. Isso é dedicação. E hoje nós estamos encerrando e falando, Jesus morreu para podermos viver com ele. Isso é glorificação. Aleluia. Você pode adorar o Senhor? Aleluia. Não importa, irmãos, quão difícil seja o nosso caminho como peregrinos na terra, pois sabemos que nós iremos habitar na casa do Senhor para todo sempre, como diz o Salmo 23:6. Não importa quanto sofremos aqui, não importa quanto padecemos aqui, não importa as lutas que enfrentamos aqui, nós temos uma esperança que há um lugar reservado, preparado, aonde estaremos habitando com Ele para sempre. Aleluias. Irmãos, alguém disse uma certa vez para um crente fiel que estava à beira da morte, agonizante, e alguém chegou para ele e disse assim: você em breve vai deixar o mundo dos vivos. Mas ele replicou na hora, ele disse assim: não, eu estou deixando o mundo dos vivos. Ele disse: não estou deixando o mundo dos vivos, eu estou deixando a terra dos mortos e vou indo para a terra dos vivos. Ele estava certo, irmãos, ele estava deixando a terra dos mortos para ir, aleluias, para a terra dos vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava certo, irmãos. Ele pôde fazer essa boa confissão, porque ele estivera onde? Ele estivera na cruz. Ele fora salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Nem todos, porém, irmãos, irão para o céu. Existe um outro lugar, e ele se chama inferno. Essa é uma das coisas que as pessoas não falam mais. Essa é uma das coisas que as pessoas estão querendo buscar, irmãos, um português bem polido, para trocar essa palavra de inferno, para ver se acham uma outra mais ou menos parecida, um tal de purgatório, por aí. Mas inferno é inferno, e não se pode negar isso jamais.
inferno é um lugar, irmãos, para onde vão as pessoas que não confiaram em Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus, lá em Mateus capítulo 13, 42 a 50, ele descreveu o inferno como uma fornalha de fogo ardente. O apóstolo João chamou o inferno de lago de fogo. O inferno, ele é real, assim como o céu também é real. As pessoas, irmãos, acreditam no céu, mas não querem acreditar no inferno. E essa é a mentira do diabo. Para muitos o céu existe, mas no inferno não. Se o céu existe, o inferno também existe. Ele é real. Biblicamente ele é real. Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, tratando bem desse assunto, e nos dá a entender, irmãos, que na parábola do rico e Lázaro, a pessoa sofrerá ali conscientemente, porque o rico dizia: pai Abraão, tenho 5 irmãos ainda lá, me manda de volta para que pregue para que eles não venham a este lugar de tormento. É real. É real. Jesus falou que é real. A cruz de Cristo, irmãos, é a única maneira de escapar do inferno eterno. A cruz também, irmãos, é a maior advertência para os pecadores perdidos. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: a mais terrível advertência aos homens impenitentes em todo o mundo é a morte de Cristo. Pois se Deus, ele diz assim, pois se Deus não poupou o seu próprio Filho, sobre quem o pecado só foi imputado, imagine que ele vai poupar os homens que o cometeram o pecado em total grau de devassidão. Aleluias. Você vai me dizer: Deus é amor, pastor, mas por ele ser amor, irmãos, é que ele vai fazer isso. Ah, Deus é justo, pastor, mas pela justiça dele é que ele vai fazer isso. Por ele ser justo. Irmãos, tem um versículo na Bíblia, e eu já citei ele para os irmãos aqui, me foge a memória, mas está lá em Timóteo, me foge em Números, mas que Paulo diz assim: palavra fiel é esta. Preste atenção. Se nós o negarmos, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Irmãos, isso me causa um calafrio, porque nós cantamos assim: Deus é fiel, né? O hino lá do Nani Azevedo, Deus é fiel. Tem aquele outro que nós cantamos direto aqui, falando sobre a fidelidade de Deus, mas nós falamos, irmãos, só na questão quando beneficia a nós. Nós olhamos a fidelidade de Deus naquela perspectiva de que Deus vai fazer, de que Deus vai me dar, de que Deus me prometeu, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, Ele vai me dar, porque Ele é fiel, Ele vai fazer. Mas nós o negamos de dizer assim: quando eu pecar, Ele também vai ser fiel, Ele não vai passar a mão sobre a minha cabeça porque eu sou melhor, Ele vai ser fiel.
Ele vai julgar. Por Ele ser fiel. Com Deus não existe passar a mão. Talvez você, pouparemos alguém por um nível de amizade, por um grau de parentesco, pouparemos alguém, deixaremos de aplicar uma sentença em alguém por motivo interesse. Só que com Deus não. A Bíblia diz que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Mas é o teu único filho, mas eu não vou passar a mão. Se o pecado vai cair sobre ele, tem que cair. Vai para a cruz pagar por todos os pecados da humanidade. Deus poderia ter entrado com uma sentença diferente, mas Ele não fez. Eu me lembro agora de Davi. Davi, amados irmãos, foi um camarada segundo o coração de Deus. Quem está prestando atenção na mensagem, diga amém. Porque às vezes quando começa a arrochar um pouquinho, os crentes têm a tendência de dar uma desparecida. Mas Davi, segundo o coração de Deus, chegou um momento, amados irmãos, em que Davi pecou, cometeu um assassinato e um adultério, e ficou de boa. Como diz a classe mais jovem, estou de boa. Sou eu que mando. Sou eu o rei. Eu mato, faço tudo e ninguém vai se meter comigo. E ele está de boa no seu palácio. E de repente, o profeta Natan chega diante dele, irmãos, e começa a contar uma história para ele. Os irmãos conhecem a história. Natan vai dizer para Davi. Eu vou contar uma história para você, Davi. Davi, que era um homem que gostava também de história, apreciado na história, se prendeu no conto do profeta Natan. E o profeta Natan começou a dizer: havia dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma ovelha que ele criou, uma ovelha de estimação. E chegou um viajante de longe e se hospedou na casa do homem rico. O homem rico, ao invés de pegar uma ovelha do seu muito rebanho, foi lá e pegou a ovelha do a única ovelha que o pobre tinha. Matou para oferecer ao viajante. Quando Natan estava contando o pastor Geraldo, Davi, que era um homem também que prezava pela justiça divina, ele disse assim: digno de morte é esse homem. Onde está ele? Me diga, que eu vou matar ele. Ele tem que morrer. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa, irmãos. Pessoas que condenam o pecado dos outros enquanto ele está também com o dele. Sexta-feira nós tivemos uma experiência aqui, irmãos, de eu mudar totalmente a mensagem para um lado. Hoje eu estou tendo a mesma experiência. Irmãos, olhe para mim. Você quer ver como nós classificamos as pessoas? De boas ou más? Estou certo ou estou errado? Volta e meia, quando você vê alguém fazendo alguma coisa aí, você não fala: aquela pessoa é má. Aí você vê uma outra pessoa entregando uma cesta básica e você diz que aquela pessoa é boa. É assim ou não é, irmãos? Mas eu acho isso muito liviano quando se trata de ser humano. O homem, o ser humano é muito complexo. Eu acho isso muito liviano. Por quê? Me explica, pastor, eu vou te explicar. Você já pensou que aquela pessoa, irmãos, que você julga má por causa de uma atitude que ela fez,
E se ela, em um outro momento, em uma outra circunstância, ela faz o que é bom? Você julgou ela má simplesmente por um ato que você viu. Talvez por um pico de estresse que ela foi levada, ela praticou uma maldade, mas a vida inteira dela não é maldade. Mas você o classificou como uma pessoa má por aquilo que você viu diante dos seus olhos. E aquela pessoa que você classifica como boa, e se num momento de pico de estresse ela comete uma maldade também, ela não é má? Então veja, irmãos, que julgamento não cabe a mim e você, porque eu e você somos seres humanos, e somos falhos, e somos pecadores, e todos caímos, e todos erramos, e precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus. E por isso Paulo vai dizer: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Não julgues. E Davi deu a sentença: morte. Morte. Natã olhou para ele, irmãos, e disse assim: você é esse homem. Você é esse homem. E diz a Bíblia, irmãos, que Davi, ele caiu num estado de remorso, de arrependimento, pedindo a misericórdia de Deus. É só você ler o Salmo 51. Salmo 51 vai retratar certinho a agonia e a angústia de Davi nesse exato momento. E por ele se arrepender, irmãos, olhe para mim, por ele se arrepender, no mesmo instante Deus usou o profeta Natã para falar com ele. Porque olha como o arrependimento, irmãos, ele é uma coisa extraordinária. Se arrependeu, o perdão de Deus está já dispensado sobre a vida do ser humano. Isso não quer dizer que você não vai sofrer as consequências do pecado que você fez. Davi sofreu todas as consequências. Eu estou falando do perdão. Arrependeu-se, perdoado. E olha o que Natã disse para ele: por causa do teu arrependimento, Deus também reverteu a sentença sobre você. Deus não te matará mais. Olhe para mim, irmãos, o homem segundo o coração de Deus estava destinado à morte por causa do pecado. O que eu estou dizendo? Deus não passa a mão sobre a cabeça de ninguém, porque é segundo o seu coração. A sentença de morte estava sobre ele. Agora, por causa do arrependimento, é que mudou as coisas. Mas a sentença de morte já estava. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é fiel naquilo que Ele fala, Ele cumpre e Ele faz. Aleluias. Mas ninguém precisa, irmãos, ir para o inferno. Ninguém precisa ir para lá. Hoje você, volta e meia, você ouve alguém dizer que Deus não existe. Porque se Deus existisse, não tinha esse tanto de maldade que tem hoje no mundo. Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão. Todos. Todos. Se Deus existisse, não existia tudo isso. Se Deus existisse, Ele já tinha dado cabo nisso. E às vezes querendo pegar o que acontece no mundo para culpar Deus. Eu estava na classe uma classe de adulto, de escola dominical aqui da Dayana, e eles estavam falando, e eu falei sobre isso aqui. Uma certa vez, numa ilustração, um homem chegou até uma barbearia para evangelizar. O dono daquela barbearia
E ele começou a falar: olha, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus quer te dar vida, Jesus. E ele disse assim: Deus existe? Deus não existe. E o irmão perguntou para ele: mas por que você disse que Deus não existe? Olha o tanta de maldade que tem, olha o que está acontecendo no mundo. Sai aí para fora e dá uma olhada para você ver. Se isso aí acontecesse, se Deus existisse, olha o tanto de coisas que acontecem. Homens matam, homens roubam, e você vem me dizer que Deus existe? Aquele homem saiu de dentro da barbearia, e quando ele olhou no ponto de ônibus, tinha um homem cabeludo e barbudo, com a barba por fazer. E ele pegou aquele homem no braço e disse: vamos ali comigo. Trouxe ele para dentro da barbearia, colocou na frente do dono da barbearia, do barbeiro, e disse assim: olha, os barbeiros não existem. E aquele homem indignado olhou para ele assim: claro que existe. Ele disse: não existe, e eu vou te provar que não existe um barbeiro e nenhum cabeleireiro. E ele disse assim: mas claro que existe, você não está vendo eu aqui? Eu estou aqui, eu existo. E aquele homem então fez a pergunta: e por que ele está barbudo e cabeludo? E aquele barbeiro olhou assim: porque ele não quer vir aqui cortar o cabelo. Ele está assim porque ele quer, mas eu sempre estive aqui. Ele não vem aqui porque ele não quer, ele não me procura, por isso que ele fica cabeludo barbudo. O crente olhou para o barbeiro e disse assim: Deus existe, está no lugar dele sempre, mas a humanidade está desse jeito porque não procura Deus, não busca a Deus. O inferno ele existe, irmãos, mas ninguém precisa ir para lá. Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Em nome de Jesus Cristo, Paulo ele disse, irmãos, lá em 2 Coríntios 5:20 e 21, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos viver por meio dele. Isso é salvação. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos viver para ele. Aleluias. Isso é dedicação. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos viver com ele. Isso é glorificação. Por isso que eu amo, irmãos, aquele louvor que diz assim. Se você quisesse colocar em pé.